Neste episódio, o Miguel fala de gaivotas, o Gonçalo é inclusivo para viajantes do tempo, a Lígia perde os seus impostos e eu comparo um filme a um caranguejo. Todos a bordo da nau espacial. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao 5º episódio da nau espacial. Eu sou o Tiago. Eu sou o Gonçalo. Eu sou a Lígia. E eu sou o Miguel. E hoje temos aqui uma edição muito especial porque temos o Miguel numa missão. Miguel, onde é que estás? Eu estou algures no centro do país, de Portugal, para ser claro, perto de Constância, e estou especificamente no campo militar de Santa Margarida, que é uma base militar do Exército. E o que raio estás aí a fazer? O nosso enviado especial. Estou a ser enviado especial aqui da nau espacial no EUROC, que é o European Rocketry Challenge, que nós já referenciámos no final do episódio anterior. Hoje é dia de lançamentos para uma das equipas portuguesas, nomeadamente para o Red, que é a equipa que todos nós, os 4, temos no coração mais do que as outras, por razões até diferentes. E eles vão lançar sensivelmente daqui a meia hora, mais coisa menos coisa, pelo menos é o que está planeado. Portanto, eu tenho meia hora para gravar isto com vocês e depois, Alex, faz tarde, tenho uma consulta às 5. Portanto, se ouvirmos explosões e o Miguel a correr, é porque ele está a ir ver o foguetão e não é porque está na frente de batalha como enviado especial aqui da nau espacial para apanhar o furo jornalístico. Exatamente. E eu vou estar a chorar. Vamos todos chorar a perda de Miguel. Não era pela perda de Miguel, era pela perda do payload que eu tenho dentro do rocket. Está bem, obrigadinho então pela parte que me toca. Até porque se perdermos o Miguel continuamos com o Morgado, portanto não há problema. Who win? Miguel Morgado. Mas bom, esperemos que esta seja a única, ou que esta explosão não aconteça, porque já está a haver explosões. Sim, que chegam. Eu estou a brincar. Noutros campos da atividade humana, e é mesmo sobre isso que queremos falar, não sobre as explosões, mas sobre a relação que o espaço pode ter nos conflitos atuais, geopolíticos e militares. Gonçalo, o que é que tens para nos dizer sobre a atualidade explosiva? Atualidade explosiva. Ok, obrigado, Tiago. De facto, como toda a gente está ciente, temos tido alguma convulsão numa região do Império. Portanto, a zona que os romanos conheceram como Judeia e que rebatizaram de Síria e Palestina, como sempre, área de grande tensão, e neste momento, depois de um atentado e agora uma declaração de guerra, claro que todos os olhos do mundo estão voltados para lá, e eu acho que, como sempre, é interessante neste podcast darmos uma perspectiva do lado do espaço, o que é que isto influencia em termos de tendências e o que é que podemos esperar daí. Portanto, quando recentemente, no ano passado, tivemos outra, não declaração de guerra oficial, mas pelo menos é o que por lá está a acontecer, tivemos imediatamente algo muito interessante, que foi divulgação de imagens da Terra, com um detalhe muito elevado, que vimos nos telejornais e nos jornais e em todos os meios de comunicação, e que de facto foi uma grande mudança desde outros conflitos no passado, há uns anos, que veio ilustrar exatamente a evolução deste vertical. Portanto, nós estamos a falar de observação da Terra. É um vertical da indústria espacial que se dedica, como o nome indica, a pôr câmaras voltadas para a Terra em vez de ser para o espaço. Em vez de procurarmos vida em exoplanetas, estamos interessados com o que se passa na Terra, e vemos em diversos espectros de radiação. Portanto, nós geralmente pensamos no visível, mas existe radar, existe infravermelho, existe micro-ondas, rádio, com as suas vantagens, desde visualizar a temperatura, visualizar a umidade, conseguirmos penetrar a copa das árvores ou as nuvens, para vermos o que se passa no chão, etc. E ao longo das últimas décadas, acho que todos nós estivemos expostos a esta evolução. Aliás, provavelmente todos se lembram de, no início dos anos 2000, tentarmos localizar a nossa casa no Google Earth, com aquelas imagens meio desfocadas e assim meio trolhas, e que mal dava para perceber a casa. E pelo menos eu notei ao longo do tempo que conseguia de vez em quando, passados uns anos, ver mais pormenor, e hoje em dia já não faço isso há muito tempo, fiz hoje, e de facto vê-se muito bem no Google Maps já o que lá está. Portanto, isto foi uma evolução na resolução destas câmaras, que hoje em dia, no lado comercial, o mais preciso que está disponível para comprar é 25 cm. Isto significa que cada pixel da imagem corresponde a 25 cm.
não parece assim tão bom, mas na verdade isto quase que dá para distinguir a marca da camisola ou o tipo de ténis que uma pessoa na rua completamente ao calhas está a utilizar. Dá para ver o pó no tabuleiro dos carros, e isto é visível no Google Maps. Se forem ver, Nova Iorque, por exemplo, tem não sei qual é que é a resolução, não deve ser 25 cm, mas se forem ver, dá para ver mesmo o pó dos carros, quais é que são limpos, quais é que estão lavados, quase dá para distinguir a matrícula, ou pelo menos o estado de onde o carro vem. É fantástico. Isto foi trazido por... a maior evolução foi trazido por empresas como a Planet, a Maxar e a Setalogic, que têm estas elevadas resoluções. Para fins militares, devo dizer que não sabemos bem ao certo qual é que é a máxima resolução disponível. Antigamente, os peritos estimavam que seria algo como 10 cm, e aconteceu que durante a presidência de Trump, não sei se lembram daquele tempo em que ele não estava banido no Twitter, mas tínhamos tweets magníficos, como o Covfefe. Um dos tweets que tivemos foi uma imagem após um falhanço de lançamento de um foguetão iraniano da base de lançamento onde se deu o desastre, e pronto, um post literalmente a gozar com os iranianos, mas que e aliás uma foto de um documento, uma coisa assim completamente bizarra, e que decididamente não devia ter sido divulgada deste género, e os peritos de observação terrestre ficaram: espera lá, esta resolução aqui é bastante mais do que as imagens que nós temos acesso. Portanto, pensa-se que são 10 cm, que literalmente quase que dá para ler o jornal. Portanto, se alguém estiver na rua a ler o jornal, tem o governo dos Estados Unidos a julgar os vossos hábitos de leitura, porque é mesmo... É incrível. São imagens mesmo muito detalhadas. Isto traz-nos ao conflito presente entre Israel e Palestina, ou órgãos dentro da Palestina, que nos traz a atenção para este setor do espaço, que é devido a uma lei, ou uma emenda a uma lei americana de 1997. Portanto, o que aconteceu foi que na administração Clinton ocorreu a divulgação de imagens da Guerra Fria e também a liberalização das imagens de satélite e outras coisas, mas houve uma emenda a esta lei chamada Kyle Bingaman Amendment, que veio trazer uma exceção para imagens sobre Israel. E o que esta exceção diz é que empresas americanas não podem recolher dados de observação da Terra a uma resolução superior ao que está disponível por empresas que não são dos Estados Unidos. E aliás, eu disse mal, não é recolher imagens de Israel, é imagens que dizem respeito a Israel. Portanto, temos aqui mais uma vez esta ambiguidade da lei internacional, o que é que está incluído e o que é que não está incluído. O que significa que, durante décadas, a máxima resolução que esteve disponível para nós vermos Jerusalém ou Tel Aviv, ou o resto do território do Estado de Israel, era de 2 metros de resolução. Portanto, literalmente não dava para distinguir nada. Esta lei foi emendada em 2020 e, portanto, neste momento, porque se detectou que empresas não americanas estavam a divulgar imagens de qualidade de 40 cm de resolução, portanto, neste momento já temos acesso a isto. Mas se forem ver ao Google Maps, podem ver que em qualquer zona do mundo, até no deserto do Saara, conseguem distinguir linhas de estradas e carros e pessoas, mas se forem para Israel, as linhas não estão definidas, são tipo quadradinhos. E, na minha opinião, isto não é algo que tenha grande consequência, é só um facto interessante de como esta legislação nos anos 90 e no século passado se fez com uma exceção para Israel em mente. Acho interessante. Digo que é um pouco desatualizado porque neste momento temos imagens aéreas muito boas, com muito melhor resolução, tanto de todo o território de Israel, exceto algumas partes desfocadas, como de Gaza, como de tudo ali à volta. E isto é simplesmente um bocadinho frustrante para alguns cientistas, alguns arqueólogos, que lhes convém ter imagens de satélite atualizadas para ver se o vento descobriu alguma coisa no deserto. Portanto, frustrante para cientistas, arqueólogos e terroristas, pronto, alguns. E se calhar gostariam de ter acesso a estas imagens. E por fim trago um último fato engraçado, que é que em 2007 foi reportado no The Guardian que não era o Hamas na altura, acho que era a Fatah, portanto um outro organismo palestiniano, andava a usar imagens do Google Earth para planear os seus ataques a Israel. Portanto, até com aquelas imagens taralhocas, com uma definição horrível, tinha uso para estes grupos. Melhor do que nada, e é isso, acho que é uma boa história, é engraçada. Desculpa. Sim, eu tenho aqui o Google Maps aberto, dá para ver os topos dos edifícios, mais ou menos, mas não tem aquela definição absurda que temos aqui em Portugal até. E também nota outra coisa, é que não há quase highlights nenhuns no mapa. Portanto, é um mapa muito pouco povoado de pontinhos, exatamente. lojas, coisas do género. E se fizesses isto há 3 anos, nem vias nada, não é? Vias só algo desfocado. Nada mesmo. Eu queria só fazer aqui a correção. Acho que é melhor ficar a correção que não estamos a dizer que são grupos palestinianos, mas grupos extremistas. Pronto, só. Grupos extremistas palestinianos.
Sim. Extremistas. Acho eu, ou israelitas, depende de quem considerares que seja o território. Não, acho que não tem país. Não, acho que é melhor não. Apátridas. Não irmos por aí, sim. São extremistas. Não representam. Fica a opinião. Vamos voltar à linguagem ambígua. A operar no espaço da Palestina. E pronto, problema resolvido. Exato, sim. Mas eu acho que é melhor. E é só também para sermos mais inclusivos também de toda a gente que nos está a ouvir. Por isso é que eu fui, inclusive, e usei a denominação romana, não é? E acho muito bem. Sim, adorei. Exatamente. Fica um shout-out a qualquer viajante do tempo que nos esteja a ouvir. Tenha vindo do Império Romano a ouvir a nave espacial. Muito obrigada. Provavelmente está muito confuso Está muito confuso até com o tema subject deste podcast, não é? Mas o que é que eles estão para ali a falar? Uma pessoa que venha... Mas pronto. Eu tenho uma adenda, não é uma adenda, mas é... Realmente, os períodos de guerra revelam-nos sempre coisas interessantes da tecnologia, e no ramo espacial isso não é diferente. E houve também esta semana um oficial ucraniano, que está tudo relacionado, não é? Que veio dizer que os russos andavam a usar assets deles no espaço para espiar Israel, para ajudar o Hamas, ou o Irão, ou quem quer que seja nesta recente campanha. E uma das coisas em particular que ele disse foi que os russos tinham colocado um satélite espião em órbita geoestacionária em cima de Israel para dar dados aos grupos terroristas. E eu achei essa informação um bocadinho estranha e fui investigar e recorri ao Twitter e mandei uns tweets que fonte. Exato. Mandei uns tweets para malta que eu gosto de chamar a polícia orbital. Portanto, são peritos em ver o que é que está em órbita e tudo mais. E perguntei, olha, isto faz sentido? Há realmente algum satélite geoestacionário russo que se tenha movido para cima de Israel recentemente, etc. E ambos, portanto, é um senhor que se chama Jonathan McDowell, norte-americano, do Smithsonian, ou uma coisa assim, e o outro é um holandês que se chama Marco, e eu vou-me abster de pronunciar o apelido dele. Pronto, e ambos me disseram que não, de facto não há nenhum satélite russo espião em cima de Israel neste momento. Portanto, essa claim, essa coisa que esse oficial ucraniano disse provavelmente é bullshit. Sim. Não... Até porque estes satélites geoestacionários, primeiro, não são fáceis de mexer, e depois de lançar um satélite especialmente para isto, eles são caríssimos e ocupam este... Sim, exatamente. Seria impossível de fazer isto de forma oculta, porque é preciso registrar este tipo de telecomunicação, parece... Não sei, olha, por acaso não sei, lá está uma área que não estou familiarizado, mas diria que seria muito complicado de fazer isso de forma soturna, e não parece-me mais algo, talvez uma meia-verdade ou algo exagerado. Definitivamente toda a gente iria ver, mas esse é o ponto, é que felizmente o espaço e a órbita é muito transparente, literalmente, porque podemos ver tudo o que se passa lá em cima e ainda não há propriamente stealth technology no que toca a satélites, talvez um dia. Mas de facto houve movimentos de satélites russos em órbita geoestacionária recentemente, mas até foi para se afastar do Médio Oriente, portanto que são aqueles satélites que geralmente vão ter com outros satélites para ver o que é que esses segundos satélites andam a fazer, esse género de movimentos que estamos a falar. Seja como for... satélites de cuscos. Exatamente. Seja como for, é sempre bom... quer dizer, é infeliz a ocasião, mas sempre que este género de acontecimentos mundiais acontecem, temos sempre dados novos, mesmo sobre a tecnologia espacial, e a guerra da Ucrânia também nos deu aquelas coisas todas sobre a Starlink e tudo mais. Portanto, é bom para nós, nerds do espaço, aprendermos algumas coisinhas que não sabíamos antes. Eu acabei de aprender que existe polícia orbital. Adoro. É isso. Polícia Orbital é a rede do Morgado, que ele é muito bem ligado na indústria espacial. Por isso é que traz tanto valor ao podcast. Exatamente. Shout out. Adorei o name drop também. Exato. Lá está eu com o name drop. Adorei o name drop. Aqui o meu amigo Marco. Exato. Aqui o meu amigo Marco olhou ali para cima, acionou os radares e eu sei que é mentira. Pronto. É assim. Não, mas são duas pessoas muito que gostam de tirar algum tempo para responder a tweets de pessoas anónimas e adoro isso. Respeito. Imenso respeito. Muito bem. Um fact-check. E pronto, acho que para concluir, exatamente isto saiu nas notícias este revisitar desta lei, porque se notou que existia diferença entre a cobertura e a disponibilidade de imagens na Ucrânia e na Rússia versus agora. Algumas justificações foram dadas, como o exemplo de ser um território muito mais concentrado, portanto não existe tanta necessidade de estar com os olhos em todo lado, digamos assim. Existe o motivo de preocupação, lá está, por parte
de Israel e do seu aliado dos Estados Unidos de provavelmente divulgar o que é que se passa visto do espaço. Se pensarmos, o que estava a ser divulgado muito em fevereiro de 2022 era os tanques que se reuniam na fronteira com a Ucrânia, e neste momento é o aliado dos Estados Unidos que está a concentrar uma grande força militar na fronteira da faixa de Gaza, portanto também não convém divulgar esse tipo de informação. Portanto, existem também fatores não técnicos que explicam esta diferença. Outros membros da indústria dizem que é ainda demasiado cedo, passaram ainda só uns dias, portanto ainda é cedo para mostrar estas imagens de satélite, e portanto ficamos a aguardar, como o Morgado disse, Miguel Morgado, não só por updates em relação a imagens de Israel e da faixa de Gaza, mas também por como é que o espaço pode ter algum impacto neste conflito, e nós estaremos cá para o analisar também. Sim, eventualmente nós, enquanto espécie, vamos ter de concordar que nestas situações especiais, se calhar vai haver uma lei internacional que se aplica, e portanto isso ainda está em cima da mesa por agora. Muito bem, então fiquem concluído o primeiro tema, e agora o Miguel quer-nos falar de uma máquina de lavar espacial que vai ser lançada. Qual é a ocasião? É verdade, esta semana, como estás tu a moderar, eu decidi fazer as tuas vezes e trazer aqui uma sonda do sistema solar. Portanto, a máquina de lavar que vamos lançar desta vez, e vai ser a NASA, mais uma vez, é a missão Psyche, ou Psyche em português, acho eu. É uma sonda que vai para o asteroide que tem o mesmo nome, e a missão também tem o mesmo nome, tem todos o mesmo nome, Psyche. Portanto, este satélite, vou-lhe chamar satélite, pronto, é o satélite do Sol, suponho. Este asteroide faz parte da cintura de asteroides e é um dos maiores que lá está. E é provavelmente o maior asteroide que se conhece de tipo metálico. Portanto, há assim 3 grandes categorias de asteroides na cintura de asteroides, e não só. Há os de classe C, que são os que são rochosos ricos em carbono, há os de classe S, que são rochosos metálicos, e depois há os M, que são maioritariamente metálicos. E este asteroide estima-se que é feito de cerca de 40% a 60% de ferro. E são, acho eu, os mais raros, portanto só cerca de 8% dos asteroides é que são deste tipo. E portanto é a primeira sonda que estamos a enviar para um asteroide desse género. Vai ser lançada hoje, em princípio, daqui a umas horas. Nós estamos a gravar à sexta-feira, já agora, dia 13, sexta-feira 13, e vai ser lançado por um Falcon Heavy, em princípio. Portanto, é sempre um lançamento que vale a pena ver, até porque se alguma coisa correr mal, vão muitos milhões de euros ou de dólares para o galheiro. Só por isso eu fico nervoso. O que é que eu posso dizer mais sobre esta missão? Os dólares não são teus, Margarida, não fiques nervoso. São dos contribuintes americanos, é verdade. Ei, por acaso não sei se a Europa nós descontamos muito, está bem? Como? Sim, para quem desconta nos Estados Unidos. Pois, eu desconto. Pois, é verdade. Fico nervosa. Portanto, são os dólares da Lígia que estão ali naquele lançamento. Prestes a arder. Esta missão é importante e este asteroide é relevante. Primeiro porque é o primeiro metálico que vamos visitar, mas é talvez o maior metálico, como já disse, tem cerca de 200 km de largura e tem mais ou menos a forma de uma batata. Portanto, é assim uma batata feita de ferro e níquel. E uma das coisas que os cientistas querem realmente estudar é se há indícios de que aquele asteroide, pelo seu tamanho, foi na verdade um planeta falhado. Ou seja, um planetesimal que durante a formação do sistema solar basicamente começam-se a formar núcleos rochosos, geralmente é assim que funciona, e os núcleos muito grandes, pronto, eventualmente tornam-se planetas, ou então falham e acabam por ou se desmembrar ou destruir em vários bocadinhos diferentes, e assim é que se gerou a cintura dos asteroides, ou então ficam só planetas anões, ou o que quer que seja. E neste caso, acredita-se que este pode ser o que resta de um núcleo de um planetesimal que falhou a sua formação. Como é que poderemos ter a certeza ou não? Bom, ainda ninguém passou perto deste asteroide, portanto, nenhuma sonda foi lá ao pé. Portanto, nós não temos realmente a certeza de que é que ele é feito, porque a espectroscopia, corrige-me Lígia se estiver enganado, em metais não funciona muito bem, porque tu não consegues realmente detectar qual é o metal em causa. Podíamos entrar aqui na química e explicar que é por causa das não orbitais de valência, aquilo é elétrons livres, mas não vamos entrar por aí. E, portanto, não se consegue saber realmente a composição dos metais que lá estão, apenas se sabe que é de metal. Portanto, vamos enviar a sonda, que vai ver de perto, e uma das coisas que vai também ver é se há diferenciação gravítica do corpo. Ou seja, quando os corpos gravíticos, planetas, começam a ficar muito grandes, o que acontece é que começa a haver, basicamente, sinking. Os materiais pesados
enterram-se, afundam para o núcleo e os mais leves ficam à superfície. Portanto, se verificar que isto de facto aconteceu neste corpo, então provavelmente havia ali um planeta maior que entretanto houve uma colisão ou alguma coisa que basicamente deu cabo das camadas exteriores menos densas e ficou só o núcleo rochoso. Rochoso não, metálico. Muito interessante, Miguel. Olha, tenho 2 perguntas. Primeiro, onde é que está este asteroide? Está no sítio típico da cintura de asteroides ou tem alguma órbita gira? Acho que é uma órbita bastante standard, mas é das mais exteriores, ou seja, está mais próximo de Júpiter do que de Marte. Penso ter visto isso. Ok, e a outra é, se a espectroscopia não é uma boa maneira de perceber de que é feito o asteroide, então como é que vamos conseguir fazer isto? Mesmo lá de perto, com a nave? Certo. É uma boa dúvida, para a qual eu, por acaso, também não tenho resposta. É o que dá a fazer muitas perguntas. É com espectrómetros de raios gama e magnetometers. Eu não sei como traduzir isso. Magnetômetros. Portanto, em vez de estarmos a usar espectroscopia, vamos usar espectrometria, que também utiliza luz para identificar compostos químicos, mas com um princípio completamente diferente. Portanto, também se supõe que haja, uma das coisas que se quer avaliar é a densidade do asteroide, logo aí também sabes à partida melhor que elementos é que estão feitos, e claro, pelo campo magnético. Sim, nem sequer se sabe se este asteroide tem ou não um campo magnético. Se tiver, é mais um indício de que aquele núcleo está mais desenvolvido do que simplesmente um aglomerado de metal e rocha ao longo dos milénios. A Lígia está a abanar a cabeça aprovadoramente, só para o ouvinte ter contexto. Mas sim, ok, na parte da densidade, eu que sou engenheiro já consigo perceber como é que isso faz. Portanto, estando ali em volta, em órbita, eventualmente vamos tendo uma ideia da massa e com fotografias do tamanho e, portanto, com isso podemos ter uma ideia melhor do que é feito. Mas desculpa, Miguel, ias acrescentar algo? E lançar aqui mais um tema para a discussão, que é a questão da mineração de asteroides. Portanto, nós já falámos disso algumas vezes, mas nunca a fundo. Acho que também não é hoje que vamos falar a fundo, mas há alguns headlines que têm vindo aí nas notícias sobre esta missão que dizem que se este asteroide fosse, digamos, minerado, derretido e transformado em metal e trazido para a Terra, vamos ver o que é que acontecia. Basicamente o sistema financeiro terrestre ia à falência e era completamente destruído, porque, pelo menos se fosse uma coisa obviamente de repente, se fosse gradual talvez não. Porque o asteroide vale cerca de 100 mil quadrilhões de dólares, é uma coisa estúpida. Porque se pegássemos naquele metal todo e trouxéssemos para a Terra ao valor de mercado atual, seria essa a cotação. Obviamente que se trazes milhões e milhões de toneladas para a Terra de ferro, o ferro perde o valor, não é? Portanto, essa conta é só numa utopia, não é? Sim. Exato, e também não é algo assim muito interessante até, não é? Porque temos bastante ferro na Terra, portanto não é propriamente encontrar um asteroide de titânio ou de um metal raro, terras raras, sei lá, gálio. Não, nem sequer preciso ir tão longe. Eu aposto que se encontrarem ouro no asteroide, a Agência Espacial Portuguesa anuncia uma nau espacial literal e nós estamos lá daqui a 2 anos. Ou se encontrarem petróleo no asteroide, vais ver os americanos a abandonar a Ucrânia e Gaza, vai tudo para o espaço. Mas sim, obviamente que os constituintes maioritários são ferro e níquel, pelo menos pensa-se, mas claro que terá metais mais raros também lá, certamente. Agora em que quantidades, ninguém sabe. Sim, os asteroides são grande fonte de terras raras que nós estamos desesperadamente a necessitar na indústria. Vocês saberão isso melhor que eu. Sendo todo esse um tema que está muito na moda. Certo. Mas que é comprido. Então eu vou-me cingir a falar da ciência. Eu estava a ver se alguém iria pegar no tema, mas já que não, porque eu não sei desenvolver mais do que isto. Nós só não estamos a falar porque não dá para implicar com o nome, Lígia, porque o asteroide chama-se Psique, a nave chama-se Psique, não tem nada para onde pegar como fizemos da última vez, portanto. Não tem acrónimos desta vez, é. Exato, não dá para implicar, portanto estamos com 100 palavras mesmo. Só para fazer só para acrescentar algo à brilhante exposição do Miguel sobre o Psyche, não só se pensa que o Psyche pode ser um resto de um planeta que falhou, de um plantesimal. Porquê? Porque como é feito de metal, é o que os planetas rochosos têm no interior, no núcleo, e portanto há uma grande possibilidade de ter sido um plantesimal que falhou ou ter sido um pedaço de metal que fez parte de outro corpo metálico no sistema solar que nós nem conhecemos. Mas a terceira razão para a qual se deve estudar este asteroide
é que mesmo que isto tudo não seja verdade, o facto é que é metálico, não se sabe qual o metal, mas o facto é que é metálico, e há uma grande hipótese de ser uma boa forma de nós estudarmos o nosso próprio núcleo. As pessoas não sabem, se calhar, o quão ignorantes nós somos acerca do núcleo da Terra. Nós estamos a olhar para os exoplanetas, nós estamos a ir a Marte, nós estamos a ir às luas de Júpiter, nós conhecemos a Lua de cor e salteado. Aliás, a Lua é utilizada para nós estudarmos até o interior da nossa Terra, mas nós não conhecemos o interior da nossa Terra. Nós temos só métodos indiretos como forma de lá chegar. Portanto, não conseguimos diretamente ter uma amostra do nosso núcleo da Terra. Não há forma de o fazer. E, portanto, precisamos destes métodos indiretos, e um desses métodos é ir tão longe como ir a um asteroide tentar ver algo que seja análogo ao nosso núcleo e tentar estudá-lo. E, portanto, só por isso é uma missão que vale muito a pena. Então, nessa veia, eu quero deixar mais uma recomendação de filme, visto que já falámos do Armageddon, que é um filme chamado The Core, que é sobre, mais uma vez, uma equipa de mineiros que faz uma espécie... Ou seja, o núcleo da Terra parou de girar, a parte líquida, portanto perdemos o campo magnético da Terra, os pássaros estão todos malucos, portanto eles fazem uma espécie de uma lombriga com uma broca na ponta para penetrar até ao núcleo da Terra, para pôr, obviamente, como sempre, bombas atómicas para pôr o núcleo a girar outra vez. Grande filme, cientificamente perfeito e bastante realista. Portanto, o que tu estás-me a dizer é que nós íamos ter imensa radiação a vir do Sol e do universo, com radiação cósmica, do qual nós não íamos estar protegidos, porque nós já não tínhamos campo magnético, e ainda íamos pôr bombas atómicas em cima para nos dar ainda mais radiação. Exatamente. Não é em cima, não, é mesmo lá dentro. Mesmo lá dentro. Portanto, sobreviver à pressão e à temperatura. Ou seja, ok, vou reformar. Nós vamos ter imensa radiação na superfície e vamos pôr mais radiação no único sítio para onde a gente podia fugir, que era para o subsolo. Exatamente, mas acho que, ou seja, geralmente quando as pessoas veem este filme, o primeiro problema com que se deparam é o facto de que a pressão a certa profundidade é tão alta que íamos ser simplesmente esmigalhados e a lombriga ia parar por aí. Mas não tinha considerado o facto de bombas atómicas no subsolo, que também de facto é inconveniente. Certo. É bastante inconveniente, porque basicamente ficas com cancro em todo o lado. Muito bem. E por falar nisso, os nossos ouvintes também, alguns fizeram-nos reparar que o Bruce Willis não tem estado no seu topo de saúde, porque está a lutar contra Alzheimer. E portanto, se calhar, queríamos só deixar aqui o nosso apoio ao Bruce Willis, porque já o usámos muito neste podcast e queria que os nossos ouvintes soubessem que nós estamos do lado do Bruce Willis. Muito bem, temos aqui então o Cantinho de Cinema do Gonçalo, uma rubrica a vir em edições futuras da Nova Espacial. Eu acho que devia ser uma rubrica recorrente, claramente. Quando não há atualidade espacial para falar, há muitos filmes. Não, é que não há muitos filmes. Todos os filmes vão ter o Armageddon. Não sei se vocês já repararam. Ele pode até começar num outro, mas vai sempre ter o Armageddon somehow. Exatamente. A evolução convergente da cinematografia vai parar ao expoente máximo, que é Bruce Willis no Armageddon. O Armageddon é o caranguejo. São os caranguejos, né, que são os animais exatamente, que todos convergem da biologia. Da biologia. É o caranguejo de Hollywood. Muito bem. Vou cortar o tema antes que este cantinho do Gonçalo continue. E agora vamos falar sobre o terceiro e último tema, que já é recorrente. Lígia, o que é que se soube de novo da missão Osiris-Rex esta semana? Então, eu hoje vim para meter ordem aqui em casa, porque aparentemente na sessão anterior foi só basófia contra a astrobiologia, segundo consta, e não pode ser. E portanto vim aqui colocar ordem e trago notícias sobre o Osiris-Rex, porque finalmente, quer dizer, já chegou e finalmente já se tem dados preliminares, e os dados preliminares é que na constituição, numa análise mais básica, conseguiu-se perceber que grande parte da constituição do material que foi recolhido é carbono e água. Água não no estado líquido, água no estado molecular, agregada a moléculas, é o que eu quero dizer com isso, a água é sempre molécula, mas pronto, agregada a moléculas. Portanto, significa que as moléculas que estão naquele material são hidratadas e, portanto, há água e há carbono. As declarações que foram feitas, a quando da NASA ter feito este disclosure de qual é que era o material, digamos, de ter dado informação ao mundo de qual foi a análise inicial, a quando desse evento, digamos, foi falado muito de vida, encontrar vida, moléculas da vida, carbono é o que constitui a vida, constituição básica da vida, pronto, foi muito falado e badalado de vida, e acho que, lá está, nós aqui devíamos comentar o que é que realmente isto quer dizer.
Clickbait científico. Exato, aqui está. Não se está a ir pesquisar nada nestes asteroides no sentido de procurar a vida, ok? A ideia de panspermia, que é a teoria de que a vida veio num asteroide e que semeou na Terra, mas mesmo vida vida viva, digamos, não é consensual. O que ainda é consensual é que os asteroides, os impactos na Terra por asteroides, meteoritos, poderão ter enriquecido a Terra com moléculas que são os building blocks da vida, que depois poderão ter feito parte dessa gênese. Vida morta. Exato. Moléculas, legos, os partes dos legos necessárias para formar a vida poderão ter vindo desses asteroides, juntamente com a energia que o impacto causa. Agora, vida mesmo, extraterrestres nos asteroides que depois chegam e olha, saímos aqui do aviãozinho asteroide e agora vamos aqui colonizar a Terra. Isto não é consensual na comunidade científica, não há uma coisa que se esteja à espera. Portanto, ninguém está a ir aos asteroides à espera de encontrar micróbios ou o que é que seja. Qual é a parte mais importante de do que se pode pesquisar num asteroide? É o que nós já falámos até com o Psy. É entender a origem do sistema solar, entender a origem da Terra. E entender a origem da Terra é um bocado indiretamente entender a origem da vida, porque a Terra, uma das características é que originou vida muito recente. Muito recente assim que foi gerado, não muito recente agora. Ou seja, assim que a Terra foi gerada, que os fenómenos de acreção ficaram finalizados e tínhamos o planeta Terra, a vida foi tipo um segundo depois. Foi muito rápido. E, portanto, isso significa que entender a origem da Terra e entender a origem de como planetas como a Terra são formados está kind of ligado com a origem da vida, mas só nesse sentido. E é um bocado uma ligação muito indireta e rebuscada. A NASA, quando fala nisto, ou o administrador da NASA, ou quem quer de direito, não os cientistas não tanto, porque o nosso decoro não nos permite. Gostam muito de fazer esta ligação e esta ligação de uma forma muito, muito direta. Exato, é uma forma política de explicar. Não está errado, mas a maneira como é explicado gera um pouco de dúvida e gera ideias erradas. Pronto. Mas isso não significa que isto não seja incrível ter-se encontrado carbono e não seja incrível a quantidade de carbono que foi encontrado e não seja mais incrível ainda termos estas amostras. Estas amostras são preciosas. Nós não sabemos como é que o sistema solar foi formado. Esta ideia de que o sistema solar foi formado em que os planetas mais pequenos estão perto do Sol, o planeta maior está mais longe, os gasosos são maiores e a luta com a gravidade com o Sol permite que eles estejam mais afastados, blá blá blá. Isto é tudo uma ideia que nós tínhamos que cabia bem na teoria. Mas não sei se já repararam, na escola até em Portugal foi deixado de ser dado. Os exoplanetas... Foi, porque os exoplanetas, com a descoberta dos exoplanetas, nós entendemos uma coisa muito interessante, que é a maior parte dos planetas, a maior parte dos sistemas planetários, o planeta mais próximo do Sol é o Júpiter. Nós somos uma anomalia. Não tinha recebido essa informação. Pois é. Termos planetas rochosos perto da estrela versus não termos os gigantes gasosos é uma anomalia. E a teoria mais aceita por agora para explicar isso é que existe uma coisa chamada Planet Migration, a migração de planetas, em que os planetas gasosos são realmente formados mais afastados. Portanto, os materiais que estão à volta da estrela para formar os planetas, os materiais que formam os planetas mais gasosos estão realmente mais afastados, porque são mais densos, são mais densos. São menos densos, mas são maiores e, portanto, estão mais afastados. No entanto, depois de se formar os Júpiteres e os Saturnos, eles aproximam-se por migração e comem tudo o que está pelo caminho. E ficam mais próximos da estrela. Portanto, isto é o que se acha que acontece. E acha-se que no nosso sistema solar isso não aconteceu porque tínhamos dois gigantes gasosos que se estão a puxar um ao outro. E, portanto, Júpiter queria se aproximar do Sol, mas Saturno é lá. Não, amigo, tu picas aqui. e Saturno basicamente está-nos a salvar do Júpiter se aproximar. Isto é super interessante. Então é tipo aqueles dois matelões que estão à briga por um gelado e depois vem a gaivota e fica congelado, basicamente. Basicamente, sim. Como assim? Eu não percebi. E nós somos o gelado. Nós somos o gelado, a gaivota neste caso não é ninguém. Mas sim, tipo, tens dois planetas ambos. Uma metáfora aqui, depois a gaivota não é ninguém, que é isto? Ok, foi uma falha de metáfora, peço desculpa. Ou comparação, sim. Eu acabei de dizer que os materiais mais densos estão mais afastados do Sol, portanto, hoje estamos todos como estamos, é o que é. E pronto, e isto para dizer que há um profundo desconhecimento,
Nós agora revolucionámos, nos últimos 20 anos revolucionou-se completamente o que se acha da origem do sistema solar e cada vez mais então os asteroides são material necessário para estudo, porque os asteroides foram formados a quando do sistema solar. Portanto, eles são relíquias, são completas relíquias do sistema solar, da origem do sistema solar, e têm o que nós chamamos um carbon imprint ou até um isotope imprint, que nos permite, portanto, são, digamos... como é que se diz fingerprints, amigos? Desculpem, o meu café ainda não bateu. Impressão digital. Impressões digitais históricas do fenómeno da origem do sistema solar a nível químico. E não só. Permitem-nos até, dependendo de qual é o asteroide, vai-nos permitir perceber que planetas foram formados mais próximos do Sol e que planetas foram formados mais afastados do Sol. Por exemplo, cada vez mais que fazemos análises multivariáveis com a composição química dos asteroides que vamos estudando, da missão da JAXA, o asteroide Ryugu também mostrou isto, Ryugu também mostrou isto, em que todos os asteroides estão num quadrante completamente diferente de Marte e da Terra. O que significa que os asteroides que já foram estudados muito provavelmente foram formados fora, na parte outer das linhas de formação do planeta no sistema solar, nas partes mais afastadas. Mais exteriores. Nós gostamos de dividir o sistema solar no interior e no exterior, em que tudo o que seja gasoso está no exterior, tudo o que está afastado do que chamamos a linha d'água, em que a partir dessa linha a água é gelo. Pronto. Portanto, achamos que estes asteroides foram formados mais exteriormente à linha do gelo. E conseguimos ver isto com isótopos, conseguimos ver isto com a forma como a água teve que reagir com aquelas moléculas para formar digamos, os minerais que lá estão. E pronto, é a informação mesmo necessária para entendermos a nossa origem. Claro que isso vai-nos dar a origem da Terra, eventualmente, vamos conseguir entender melhor a origem da Terra, não só com estes asteroides de carbono, mas também com os asteroides metálicos, como a Psyche, porque a Terra não é só feita de carbono, é feita também de metais. E com missões a outros planetas como a Marte, portanto fazer todas estas análises químicas, a Mars Return Mission também vai permitir isso. Todas estas análises vão-nos permitir entender melhor sobre a origem do nosso planeta. Bom. Olha, este tema é incrível. Exatamente, porque a maior parte das pessoas, eu e o Gonçalo temos 25 anos, não é? E nós somos super jovens e aprendemos na escola a teoria que a Lígia acabou de dizer que está errada. E não digas super jovem que a Lígia cai em cima. Super jovem relativamente. Entre aspas. O meu café ainda não bateu o suficiente. É incrível de que desde que nós tivemos aulas no 11º ano e falámos sobre isto, tínhamos percebido que está errado. Acho isto super interessante. Não, mais, Tiago, nós tivemos ciências planetárias em Delft e tu deves ter tido 2 ainda por cima. Não, mas pronto, e essa era a outra parte que eu queria falar. Nós tivemos a sorte de ter uma formação mais em espaço em que eu já tinha ouvido falar disto. Portanto, eu já tinha a informação de que de facto nós tínhamos olhado para os outros sistemas planetários e ficámos assim um bocado equivocados. Agora, não fazia ideia quais é que eram as novas teorias e, portanto, nesse aspecto, gosto muito de saber que Júpiter e Saturno estão num duelo de titãs. O nosso sistema solar torna estudar ciências planetárias muito mais engraçado. E acho que devíamos ensinar aos miúdos o equilíbrio do sistema solar assim. Havia 2 titãs a lutar pelo domínio e por isso é que nós estamos aqui sossegadinhos. O problema de ensinar isso Se não fossem os titãs, tinhas sido raptado por uma gaivota, basicamente, de acordo com o Morgado. O problema de ensinar um modelo que chama-se o modelo de Morby, que é um cientista que trabalha em França, o modelo de ensinar o problema de ensinar este modelo é que, lá está, daqui a 2 anos se calhar é completamente diferente, porque nós todos os dias estamos a encontrar novos planetas com os telescópios, agora com o James Webb, com os futuros telescópios ainda vai ser mais, com a TESS, estamos a encontrar novos planetas e entender melhor esses sistemas, para não vale a pena estar-se a criar. Estar-se a revolucionar o sistema de ensino a cada ano, basicamente tirou-se e pronto, neste momento como está em construção acho que faz um bocado de sentido. Vocês nasceram em 95? 8. Ai, que horror. Ok, certo. Não somos assim tão velhos afinal, né? Pois. Vocês nasceram desde o início do podcast a levar abuso, ser chamado de velho. Vocês nasceram depois do primeiro exoplaneta ter sido descoberto, em 95. E a história, por acaso, é engraçada, porque o primeiro exoplaneta que foi descoberto num sistema planetário que não é binário, portanto, o primeiro exoplaneta num sistema, lá digamos, normal, de uma estrela,
foi um Júpiter. E é engraçado, porque a primeira equipa que encontrou esse planeta falhou. Não entendeu que era o exoplaneta. Eles já tinham recebido o sinal, mas eles não estavam a entender. Acho que foi aqui nos Estados Unidos. Porque ninguém está à espera de um Júpiter gigante ter uma órbita de um período de 5 dias. Uhum. Portanto, isto só mostra que é importante toda a gente, mas neste caso cientistas também largarem os seus modelos rígidos, porque senão têm a solução à frente dos olhos e ignoram completamente porque não cabe na percepção ou na concepção do universo que têm. Portanto, isso também é uma boa lição. Exatamente, e foi um estudante de doutoramento, e tinha mesmo que ser um estudante de doutoramento, que não tinha 20 ou 30 anos de preconceções na cabeça a limitar a sua visão. Um estudante de doutoramento na altura, aqui na Europa, não me lembro o nome dele, mas ele ganhou o Nobel juntamente com o seu PI, podem ver o nome, ganhou no ano, há 2 ou 3 anos, uma coisa assim, pela descoberta do primeiro exoplaneta, que construiu o seu próprio telescópio e andava a visualizar aquele espaço no céu, e fez a primeira detecção. Eu acho que depois teve que convencer a comunidade científica que pode haver Júpiteres perto da estrela. Incrível, não conhecia a história. Fazer órbitas de 5 dias. É uma história incrível. Sim. Incrível. Essa história é incrível. E voltando ao tema inicial, NASA, parem lá de dizer que estamos a encontrar a vida. Não estamos nada, estamos a fazer ciência. Exatamente. Pois com a ciência, com muito estudo indiretamente, eu sei que é muito bom dizer que estamos à procura da vida porque é apelativo e é marketing, e se calhar é por isso que a ESA não tem uma tão boa visibilidade como a NASA. Mas não me digam mentiras. Há um equilíbrio entre marketing e ciência, e neste caso a Lígia achava que nós aqui íamos cancelar, mas ela começa logo a sua intervenção a mandar grandes dicas à administração, portanto cá te esperamos no desemprego. Para além dos isótopos, pois, obrigada. Para além dos isótopos, a ver se a ESA me contrata. Para além dos isótopos e para além do carbono, também vão fazer testes a aminoácidos. Mas isso é uma coisa que já se encontrou em meteoritos na Terra e em outros asteroides. Já se fez análises para aminoácidos. Existem os aminoácidos. Existem mais aminoácidos que na Terra, nestes asteroides. E lá está, porquê? Aminoácidos são os building blocks, são os legos, que nós achamos que pode dar origem à vida. E pronto, e não significa que seja vida, não são restos de células, mas sim o protótipo. Já são notícias de ontem. Exatamente, mas é ciência. Ora bem, vamos acabar o episódio de hoje e aos nossos ouvintes, se ainda estão desse lado, obrigado por ouvirem até ao fim. Se tiverem comentários ou sugestões, podem falar connosco diretamente através do e-mail naoespacialpod@gmail.com. Se gostaste de ouvir, podes deixar uma review no Apple Podcast ou no Spotify, mas só se gostaste mesmo e é para deixar 5 estrelas. Não se esqueçam de subscrever a Nau Espacial na vossa plataforma de áudio favorita, no YouTube, sigam-nos no Instagram, publicamos algum conteúdo com highlights dos episódios. E a música que estão a ouvir é do Josh Woodward e nós, para a semana, voltaremos com mais boa disposição e uma dose de notícias. Até lá! Tchau! Adeus!